Autoestima é um senso de valor próprio. É a opinião que você tem de você mesmo. Então ela pode ser uma opinião que está boa ou uma opinião que está ruim. E o que faz parte desse senso de valor próprio, dessa opinião? Tem uma série de quesitos, uma série de critérios que a gente considera importante. Se a pessoa tem uma coisa que a gente não gosta, a gente tende a não gostar da pessoa. Se a pessoa tem uma coisa que a gente gosta, a gente tende a gostar da pessoa. Se a gente tem vários critérios preenchidos, tem vários critérios que eu valorizo, e eu dei um tique lá em vários deles. Beleza, minha autoestima tá boa. Ah, eu tenho uma série de critérios, mas quase nenhum tá preenchido, na verdade nenhum. O que vai acontecer? Nossa autoestima vai ser baixa. E o interessante é que esses quesitos que a gente valoriza, esses critérios que a gente valoriza, eles estão relacionados tanto para outras pessoas como pra gente. Se a gente valoriza a beleza física, a gente vai valorizar uma pessoa mais se ela tiver beleza física. E se a gente valoriza a beleza física e sente que não tem beleza física, a nossa autoestima vai tender a baixar. Se é um critério que você é neutro, se você não se importa, ele não vai nem melhorar nem piorar a sua autoestima. Agora, de onde vem esses quesitos, né? Porque a gente não inventa. Ah, quer saber? Eu vou começar agora a valorizar pessoas inteligentes. A gente não tira assim da cartola, do nada, né? Esses critérios que a gente valoriza, eles são resultados das nossas experiências e dos nossos ambientes ao longo da nossa vida. E esses critérios são determinados principalmente, eles ficam muito mais enraizados na gente quando a gente aprende eles durante a infância. Não que só aconteça na infância, mas os critérios que a gente aprende na infância tendem a ser mais fortes. E esses critérios podem ser critérios que a gente gosta e critérios que a gente não gosta também, né? Pode ser que a gente, por exemplo, tenha uma autoestima baixa por se considerar feio, mas a gente não queria se desvalorizar por conta da aparência física, certo? Pode ser que você não goste do critério aparência física, mas isso não quer dizer que você não sente. E isso acontece muito, porque a gente não escolhe os critérios, a gente aprende os critérios com base nas nossas experiências e no nosso ambiente ao longo da nossa vida. Então, se você cresceu num ambiente que valorizava muito a beleza, a aparência física, provavelmente você vai ter intrínseco em você uma valorização desse critério. Isso não quer dizer que esse critério é para sempre, mas a gente tem que fazer um processo de reaprendizado. A gente vai ter que aprender a valorizar outros critérios. Então, para a gente melhorar a nossa autoestima de forma geral, a gente vai se resumir em duas possibilidades. Primeiro, a gente vai ter que tomar mais atitudes para preencher aqueles critérios que a gente valoriza. Por exemplo, se eu valorizo uma pessoa que faz caridade, eu vou ter que tomar a atitude de fazer caridade. E aí eu vou me valorizar mais, porque eu estou preenchendo aquele critério que eu valorizo. Ou, além de tomar atitude para preencher os critérios, a gente pode mudar os critérios. Muitas vezes, quando a gente muda esses critérios, a gente já automaticamente vai ter ele preenchido. Certo? Às vezes a gente já tem um certo comportamento, mas que a gente não consegue sentir o valor daquilo. Recentemente, atendi uma pessoa, perguntei como tá a sua autoestima. Automaticamente a pessoa respondeu sobre o que ela acha do corpo dela. E aí eu falei, bom, mas você sabe que a autoestima, sim, tem mais questões. E as outras questões? E a pessoa ficou, como assim? A autoestima, ela não é só a sua aparência física. Por exemplo, você se acha inteligente? E aí a pessoa falou, não, eu me acho inteligente. Tá, então você tem uma boa autoestima aí no quesito inteligência. E aí a pessoa, nossa, ela literalmente não sabia que autoestima não é aparência física. E eu já vi várias pessoas assim. Aí o Marcos falou, conversar com pessoas mais inteligentes é um desafio. Assim, pelo que eu entendo do seu comentário, a sua autoestima de inteligência é baixa. É isso? Você não se considera inteligente. E aí, quando você conversa com uma pessoa mais inteligente, você se sente inseguro ou desafiado, como você falou. A gente tem diversos critérios. E provavelmente, para você estar se sentindo desconfortável para falar com uma pessoa que é, entre aspas, mais inteligente, provavelmente você valoriza muito a inteligência. E pode ser que valorize além do saudável. Porque isso acontece também. Normalmente a gente fala, né? Não, eu não ligo para aparência física, eu só ligo para inteligência. Ué, mas aí uma pessoa que é um gênio é melhor do que uma pessoa comum? Eu acho que não, né? O importante aí é a gente também ter um equilíbrio. Por isso, além de eu estar falando aqui que a autoestima não é só aparência física, a autoestima também não é só inteligência, tá? Existe uma infinidade de coisas que pode fazer parte da autoestima e é importante que a gente tenha uma série de critérios e não apenas um. Até porque esses critérios, eles vão ser sempre subjetivos. Não tem um número objetivo de beleza, por exemplo, pra gente dizer que a partir daqui é bonito e a partir daqui é feio. Não tem como a gente quantificar isso. Cada pessoa vai ter uma visão do que é inteligente. A partir de quanto é inteligência? Existe aí teste de QI, por exemplo, mas tem diversos tipos de
de inteligência que um teste de QI não engloba. E tanto é que não existe um número, porque uma pessoa que se considera feia, ela pode ter uma boa autoestima. E uma pessoa que é bonita pode ter uma autoestima baixa. Então a autoestima não é o número objetivo de cada quesito, é o valor que você dá para aquele quesito. O importante é que a gente tenha um equilíbrio entre esses quesitos e não depositar todas as fichas em um único quesito. Porque se a gente deposita todas as nossas fichas em aparência física, qualquer questão que não seja uma aparência física perfeita vai diminuir e abalar e muito nossa autoestima. Ou até na questão da inteligência. Então, se você não for um gênio, você não tem valor. Você vai se sentir inseguro para conversar com alguém que é mais inteligente que você ou que conquistou uma coisa que representa a inteligência para você. Não é isso que a gente quer. Você não precisa se amar o tempo todo para ter uma boa autoestima. E as pessoas costumam acreditar que você precisa se amar 100% do tempo. Você precisa estar se achando o fodão o dia inteiro, 24 horas por dia, para você ter uma boa autoestima. E isso é uma mentira. Isso está muito conectado com o que eu já comentei aqui em outra aula sobre a positividade tóxica. Costuma se propagar essa ideia, muitas vezes até com boa intenção, né, por muitos influenciadores, coaches, até terapeutas também, né? E as pessoas estão tentando te ajudar, tentando levantar um pouco a sua autoestima, e pode ser até que levanta por um tempo, mas aí um dia você fica mal, e aí o que acontece? Caramba, eu fiquei mal. Mas eu não posso ficar mal. Por que eu tô mal? Eu tinha que ficar bem o tempo todo. E aí o que acontece? Você vai se culpar. Caramba, tô fazendo errado. Eu tava vendo lá que eu tinha que me amar o tempo todo e aí agora eu tô aqui, não gostei de alguma coisa em mim. Você acrescenta um sofrimento extra. Você já tava sofrendo porque, por algum motivo, você não tava se amando naquele momento. E além disso, eu estou errado em estar sentindo isso. Então, vem culpa aqui em cima. Aí eu fiz um sanduíche de sofrimento agora. Antes você só tinha o pão de baixo. Agora você meteu um hambúrguer, botou um pãozão aqui, ó, nhaque. Meteu um X sofrimento aí. Que negócio idiota que eu inventei agora. Mas eu gostei. Depois eu vou usar em algum momento a metáfora do X sofrimento. Enfim, vai ter um dia que você não vai se sentir bem. Ou vai ter alguns dias que você não vai se sentir bem. E você não precisa estar se sentindo bem todo dia. É normal a gente se sentir mal alguns dias. É normal a gente não se amar o tempo todo. A gente não quer uma autoestima inabalável. A gente só quer uma autoestima que varia mais ou menos aqui em um ambiente saudável. E você tem a confiança que você simplesmente pode melhorar. Quando a gente está vendo essas pessoas do se ame o tempo todo, a gente começa a fazer aquelas famosas comparações e aquelas comparações irreais, que são feitas com pessoas falsas ou comportamentos falsos, que não são realidade, não é como aquela pessoa se sente. Influenciador de autoestima não está se amando o tempo todo, ele só não mostra quando não está se amando, e você acha que ele está se amando o tempo todo, e aí você vai criar uma comparação que não tem cabimento. O importante pra gente é aprender que a gente pode ter a sensação ruim. O sentimento em si não tem nada de errado com ele, até porque a gente não escolhe o sentimento. O sentimento é uma reação a uma situação ou algumas situações. Mas ao mesmo tempo que a gente pode aceitar a existência do sentimento, a gente pode trabalhar ele, a gente pode compreender, opa, quando que isso surgiu? Por que surgiu? Quando que eu aprendi a me sentir assim? Por que minha mente está se sentindo dessa forma? E da mesma forma a gente pode acreditar que pode superar esse sentimento. Ao mesmo tempo que eu estou me sentindo triste, eu ainda posso ter a crença que beleza, mas eu consigo superar a tristeza. E isso é uma boa autoestima. A autoestima não é a ausência do sentimento ruim, mas é você saber que você pode se recuperar. E isso é uma questão muito recorrente, assim, principalmente no mundo da terapia, né? Muitos clientes, quando tem uma melhora incrível, que é muito legal de ver, né? E esse é um efeito colateral que acontece quando a pessoa, pela primeira vez, ela se sente bem, ela melhora da terapia. Porque ela pode ter a impressão, beleza, agora é assim. É a partir daqui, esse é o nível mais baixo de felicidade, de sensação boa que eu vou ter. É só daqui pra cima. Já teve várias vezes que clientes perguntaram, então agora eu fico pleno pra sempre. É normal perguntar, né? E não é bem assim, né? Agora você tá muito bem porque a gente trabalhou aquela questão que você precisava trabalhar, que tava afundando a sua autoestima. Aí agora a sua autoestima tá mais equilibrada. Mas vai ter um dia que não vai estar boa, porque vai acontecer alguma coisa que você ainda não trabalhou em terapia, você ainda não sabe o que fazer. Mas se você souber que você tem a capacidade de melhorar, mesmo tendo um sentimento ruim, você pode ter uma autoestima boa, certo? A gente não precisa ser pleno o tempo todo para ter autoestima. A autoestima, ela não é tão alto quanto a gente pensa. O auto, que é um prefixo, né, que significa próprio, né, sozinho. Quando a gente fala assim, parece que
ele parte na gente e termina na gente. Como se fosse uma coisa que ela pode ser criada e construída totalmente dentro de você. E não é assim que funciona. Por quê? Porque a gente não nasce se achando bonito e a gente não nasce se achando feio. A gente não nasce se achando inteligente, a gente não nasce se achando burro. A gente aprende a se sentir dessa forma. E tem algumas questões que influenciam a forma como a gente vai se sentir. O que a gente vai considerar que a gente é e o que a gente não é. Então, primeiro, o ambiente de criação. São os nossos pais, nossos cuidadores ali, a família imediata. Aquelas pessoas que têm maior autoridade para você durante a infância. E a gente tende a replicar essas figuras de autoridade. Se os nossos criadores têm uma boa autoestima, as chances são de que você desenvolverá uma boa autoestima. Outra coisa que entra no ambiente de criação é a forma como a criança, o filho, é tratado. O que os pais ensinam sobre você ao longo da sua criação? Por exemplo, os pais ficam sempre falando que você é lindo, que você é linda e valorizam de verdade a sua beleza. Provavelmente, você vai ter um senso de beleza em você. Você vai se sentir mais bonito do que alguém que nunca ouviu os pais te chamando de bonito. Pode ser que você sofra por isso, porque pode ser que você não goste da sua aparência física, mas por conta de a sua criação valorizar a aparência física, você tende a ter uma autoestima baixa quando esse quesito não se preenche. Porque às vezes o elogio pode sair pela culatra. Se os pais só valorizam um critério, eles até têm boas intenções. Eles te chamam de inteligente o tempo todo. Falam muito sobre sua inteligência. E aí você vai crescer e você vai ter certeza que você é inteligente. Mas, se esse é o único critério que faz parte do seu valor, se tiver algum momento que você não for inteligente, provavelmente você vai sofrer pra caramba. Porque o meu valor tá muito atrelado na minha inteligência. Cheguei na faculdade e aí agora a matéria tá complicada, eu não tô entendendo. Provavelmente essa autoestima vai cair pra caramba. Por quê? Encarei uma situação que mostrou que eu não sou tão inteligente assim. O elogio contribui para uma autoestima alta, mas é importante a gente ter um equilíbrio também nesses elogios, para que não seja só um único critério que a gente tenha reforçado na nossa mente. Claro, quando a gente tem pais que criticam, porque aqui eu falei só dos elogios, mas óbvio, tem os pais que criticam e também tem os pais ausentes. Se o pai chama, por exemplo, de burro, provavelmente você vai crescer se achando burro. É o mesmo princípio. Agora, a questão dos pais ausentes normalmente tem a ver com a criança internaliza aquela ausência. A gente acha, bom, tem alguma coisa errada comigo porque o meu pai não foi presente. Mas como eu disse, não é uma determinação de como você será para sempre. A partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente pode mudar. O segundo são as experiências. E normalmente o que eu estou dizendo por experiências são os traumas, que podem envolver humilhação, que podem envolver vergonha, rejeição, bullying, enfim. Tem uma série de experiências que a gente passa que nos ensina alguma coisa sobre a gente. Principalmente quando a gente não tem recurso de passar sobre aquilo, certo? Então, se a gente passa por uma situação de humilhação e a gente não está compreendendo por que aquilo está acontecendo, a gente vai internalizar aquilo, logo eu estou errado. E aí, alguma coisa, algum critério que está envolvido naquela situação vai ser importante para você. Então, se você passou por uma humilhação por conta da sua aparência física, riram de você por alguma questão física, a gente não entende por que estão rindo disso, logo eu só estou errado. Essa minha característica é errado. E aí a gente tende a desenvolver uma autoestima baixa nesse quesito por conta desse trauma específico. Ou de mais de um trauma, Às vezes isso acontece várias vezes. Mas o mais interessante aqui dos traumas, ele impacta mais quando ele reforça o que já aconteceu no ambiente de criação. Então, por exemplo, o pai ou a mãe criticava muito o seu corpo. Se você passar por uma experiência na escola em que alguém critica seu corpo, provavelmente o impacto que isso vai ter na sua autoestima vai ser muito maior. O que as pessoas ao seu redor pensam de você? Quais são os critérios de autoestima das pessoas ao seu redor? O que elas valorizam? Será que os seus quesitos estão alinhados com os dessas pessoas? Ou que lugares você está frequentando? Sejam eles offline ou online. Se o que estão valorizando não está de acordo com o que você sente que é, provavelmente sua autoestima vai cair. O ambiente atual também tem uma influência muito grande. Imagina que a gente tem uma baixa autoestima
por conta de um trauma do passado, beleza? A gente passou por bullying, aquilo foi super traumatizante pra gente, e até hoje aquilo impacta. Normal isso acontecer, acontece muito. Aí a gente pega e vai trabalhar essa questão, certo? Faz total sentido a gente trabalhar essa questão do passado, aquela experiência traumática. E aí a gente, beleza, ressignifiquei aquilo, consigo enxergar que não tinha nada de errado comigo, a crítica que fizeram de mim tem mais a ver com eles do que comigo, beleza, você tem uma mudança maravilhosa ali sobre o que você passou. Só que o seu ambiente atual, extremamente tóxico, as pessoas não gostam de você, as pessoas te julgam, as pessoas não têm nada a ver com você, você não gosta de ninguém que está ao seu redor. O que será que vai acontecer? A gente vai magicamente ficar com a autoestima boa? Não tem como. Se a gente está num ambiente ruim, que nos julga, que não gosta da gente, a gente vai sentir isso, tá? O ser humano é social. A gente absorve o que tem ao nosso redor e quem está ao nosso redor absorve o que a gente sente. Se você acha que as pessoas ao seu redor, por exemplo, nossa, essas pessoas são tudo burras, sei lá. Elas vão ter uma leitura disso e provavelmente ou vão se afastar de você, não vão querer se conectar com você, ou vão começar a se achar burras, se o resto do ambiente também reforçar isso para elas. Então, o alto da autoestima é quase que um mito. Existe uma relação entre o que a gente acha e o que o externo também acha, o que o nosso grupo acha. Por isso é importante a gente estar em ambientes saudáveis, a gente escolher pessoas que vão ficar ao nosso redor e não ficar por obrigação. E isso muitas vezes envolve problema, porque a gente se sente obrigado a ficar em ambientes, por exemplo, familiares. Mas muitos ambientes familiares fazem mal para sua autoestima. E aí se várias pessoas ao seu redor têm o mesmo critério de valorizar, por exemplo, a aparência física, e você não quer esse critério para sua vida, e você é a única pessoa desse ambiente que se sente assim, o seu critério não vai ser capaz de influenciar todo mundo, certo? Porque todo mundo está se influenciando também. Por que pessoas têm autoestima boa e outras têm autoestima ruim? Porque quem tem autoestima ruim provavelmente teve um ambiente de infância que favoreceu certos critérios que diminuem a autoestima dela. Pode ser que ela tenha passado por experiências e traumas que reforçaram esse ambiente inicial lá da infância. E pode ser que o ambiente atual dela não é saudável, não é bom para os critérios que ela quer ter de autoestima. Pega esses 3 quesitos e olha para uma pessoa que tem uma baixa autoestima, provavelmente vai ter lá. E se você pega a pessoa que tem uma autoestima alta, provavelmente não vai ter lá. Ou se tem aquelas coisas do passado, ela já trabalhou e hoje em dia ela está se cercando de pessoas que favorecem a autoestima dela e não que prejudicam. 3 critérios aí super importantes que definem como a gente se vê. Por isso é muito importante a gente se afastar um pouco daquela ideia, que inclusive a gente ouve muito por aí, né, de que você tem que se amar. Primeiro você tem que se amar. Não é bem assim, tem que ser ao mesmo tempo. Você vai se amar conforme você se relaciona com pessoas que também te amam. A gente precisa desse feedback, o ser humano é social. E aí, quando a gente tem um feedback, nossa, pessoas me amam, eu me amo, e aí as pessoas vão me amar mais. E aí a gente entra num ciclo que favorece nossa autoestima. Me mandaram essa pergunta. Como desconstruir a força que a ideia do outro tem em nossa vida? Ou seja, como a gente para de ser influenciado pela opinião dos outros. A gente ouve tanto esse negócio de ligar o foda-se, como se a gente pudesse parar de se importar com os outros. Eu fico puto. Porque, gente, essa ideia é nociva. Não dá pra ligar o foda-se, gente. Faz parte do ser humano. É que nem não dá pra parar de respirar. Você pode segurar por um tempinho, mas depois você vai respirar de qualquer jeito. Ou então você vai morrer, né? Não dá pra você falar, mano, eu quero parar de ver a cor azul, certo? Eu vou viver minha vida e agora eu não vejo mais a cor azul. Eu vou apertar o botão de parar de ver o azul. Não tem como. Ser humano é um ser social. Fazer parte de grupo é importante, é primordial. E as ideias das pessoas desse grupo vão ter força sobre a gente? Sim, vão ter força sim. E a sua ideia vai ter força sobre as pessoas também. Não tem como a gente pegar um ser humano e enxergar ele isoladamente, porque ele só existe interagindo com o ambiente. Quem você é influenciado por todas as interações que você teve, por todas as pessoas que estavam ao seu redor. Seria o mesmo que dizer, por exemplo, para uma formiga parar de viver no formigueiro. Ou então, falar para uma abelha sair da colmeia e seguir carreira solo. Ah, quer saber? Vou pegar aqui e vou construir a minha própria colmeia. E aí fica uma abelha numa colmeia assim, desse tamanho assim. Aí tem uma colmeia desse tamanho e uma abelha mora lá dentro. Não tem. Como que a gente vai sofrer menos? Você não vai tentar desconstruir a força, como está aqui na pergunta.
você vai construir a força oposta. Porque se a gente é impactado pelas ideias ao nosso redor, vamos construir ideias positivas ao nosso redor. E aí a gente vai ser impactado pela ideia positiva. Até que vai chegar um ponto que nem 2 Kamehameha, né? Quando tinha, não sei, talvez eu seja nerd demais aqui pra você, mas na época que eu via Dragon Ball, às vezes eles soltavam o Kamehameha, que era aquele poder assim, né? E aí 2 guerreiros lá soltavam ao mesmo tempo. E aí ficavam os 2 Kamehameha assim, ó. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, né? Quem ganhava? Quem pegava e usava mais poder. E aí o outro ia e derrubava aquele lá. Então se a gente imaginar que aqui tem a galera que tem opinião negativa sobre você. E aí você se rodeia de pessoas que têm opinião positiva sobre você. Pessoas legais, pessoas que valorizam os critérios que você acha legal em você. E aí vai começar a treta. Vai começar a treta. E aí conforme você vai se relacionando com pessoas mais legais, vai se rodeando de pessoas de um ambiente saudável, pá, quando alguém fala mal de você, aquilo já não vai ter o impacto. Por quê? Porque você tem um reforço muito maior das coisas positivas. O ligar não está no nosso controle. A gente não consegue não ligar para o negativo. Só que se a gente não tem positivo ao nosso redor, a gente só vai ligar para o negativo. Então a gente tem que organizar o nosso ambiente para incluir mais positivo nele, para fazer a guerra de Kamehameha. E aí o positivo vai ter mais impacto do que o negativo. Se a gente vai pensar no equilíbrio, procedimento estético não necessariamente é ruim e nem bom. Vai estar no meio, que normalmente é o quê? É o depende. A gente precisa entender, de fato, qual que é o papel do procedimento estético que a pessoa está querendo fazer. A autoestima não está ligada à existência de certa característica física que seria alterada pelo procedimento estético, independente de qual for a característica. Não é a existência daquilo que afeta a autoestima da pessoa. O que afeta a autoestima da pessoa é a interpretação que ela tem e a forma como ela lida com aquilo. Vamos dar um exemplo bem comum de procedimento estético, normalmente tem a ver com emagrecimento. É possível que uma pessoa seja gorda e tenha uma boa autoestima. Já vi muitas pessoas gordas com boa autoestima, mas já vi muitas pessoas magras com autoestima ruim. E eu já vi o oposto também. Pessoas magras com boa autoestima, pessoas gordas com autoestima baixa. Então não tem a ver com ser gordo ou ser magro a autoestima. Embora, se a gente pegar julgamentos comuns feitos pela sociedade, né? A tendência é que a pessoa gorda sofra mais com autoestima do que a pessoa magra. Então quando a gente está fazendo um procedimento estético para melhorar uma baixa autoestima, com esse objetivo, a gente está remediando aquela questão. Porque pode ser que a gente faça um procedimento estético simplesmente porque, eu gosto e beleza. Mas muitas vezes a gente faz o procedimento estético, por quê? Porque minha autoestima está baixa relacionada àquela questão física, e o procedimento estético vai mudar aquela questão física, e aí minha autoestima vai levantar. Normal essa linha de pensamento. Só que quando a gente faz o procedimento com esse objetivo, a gente está remediando aquela questão da autoestima baixa, e não resolvendo a causa dela. Agora, aliviar o sintoma é importante também, porque dependendo da sua situação, aquele sintoma, aquela questão física pode estar afetando tanto a sua autoestima e seu emocional, que aquilo te paralisa, que você não consegue fazer as coisas. E aí, fazer o procedimento estético vai ser importante para você o quê? Se equilibrar um pouco, para você se levantar para conseguir continuar batalhando com aquela questão emocional de autoestima. Então, por isso que vai ter diversos casos que o procedimento estético é importante. No SUS mesmo, é possível que você faça procedimentos estéticos, desde que comprovado que aquilo tem um impacto grande e emocional em você. Então isso faz sentido. É só importante a gente saber também que quando a gente faz o procedimento estético para resolver uma baixa autoestima, a gente não está resolvendo a causa, a gente só está aliviando o sintoma para que a gente possa finalmente conseguir lidar com a causa. Porque pode ser que surja outra questão física mais pra frente. Nosso corpo está sempre em mudança, nosso metabolismo muda, a gente envelhece. Pode ser que surja uma questão nova. E se você ainda não desenvolveu um recurso de lidar com a sua autoestima baixa, pode ser que o sofrimento volte. Agora, pode ser que você faça procedimento estético, resolva aquela questão física, e aí você nunca mais tem um problema, uma questão física que te incomoda. Era realmente só aquilo. E aí, beleza, maravilha, o procedimento estético foi feito com sucesso. Uma vez estava atendendo uma pessoa, eu vou até mudar a questão física, que foi assunto, né? Porque eu quero preservar a identidade da pessoa. Uma mulher estava grávida. Existe uma questão genética na família dela, física, que acontece em todas as gerações. E eu vou dar um exemplo aqui, que não era o caso, digamos que seja uma monocelha, aquela sobrancelha que é junta aqui, e normalmente as pessoas são zombadas por isso, são zoadas por isso. Ela sofreu muito bullying por isso, e aí ela fez uma cirurgia para resolver a monocelha. E ela fez isso quando tinha
18 para 20 anos. E agora ela já tá com 30 e pouco grávida. A mãe tinha isso, os avós tinham também, os bisavós também, então provavelmente o filho também teria. E aí o que a mãe dela falou? No caso a avó do bebê. Faz a cirurgia logo quando ele é bebê, porque aí ele nunca vai ter que lidar com o bullying, porque provavelmente vai acontecer o bullying. E aí a gente estava refletindo sobre ela deve fazer essa cirurgia ou não. Existe, obviamente, o risco da cirurgia, né? Cirurgia, em geral, é perigosa. E aí, se for pegar um bebê, é mais perigosa ainda, né? Mas também, hoje em dia, a cirurgia já é feita de uma forma muito segura, enfim. Em geral, os médicos vão recomendar, não vamos fazer, porque é só por uma questão estética, não faz sentido. Se for uma questão que vai realmente afetar a saúde física do bebê, aí vamos fazer. E aí, o que a gente conversou, né? Que independente se vai fazer ou não, o que precisa ser trabalhado é a mentalidade, inclusive dela mesma. Por quê? Porque para ela funcionou. Quando ela fez a cirurgia, ela nunca mais teve que lidar com aquela questão. Mas isso não significa que ela criou o recurso de como eu lido com uma questão física que criticam. Lembra que eu falei que o ambiente familiar, a criação dos pais, influencia como a gente vai ser, certo? Então, se ela não trabalhar essa questão dentro dela, provavelmente o filho vai desenvolver isso. Então, o mais importante, independente se ela vai fazer ou não, da decisão do procedimento estético, é a mentalidade. É trabalhar nela mesma como que ela lida com questões de aparência física. Se ela aprende a lidar com aquilo, provavelmente o filho vai aprender aquilo. E pode ser que se ela aprende, ela nem precisa fazer a cirurgia no bebê. Pode ser que ele cresça, até sofra bullying por aquilo, mas não tenha o impacto que as gerações dela teve. E nesse caso, o mais importante aqui é o julgamento que a própria família faz. Porque a própria família, inclusive por recomendar facilmente a cirurgia, já mostra que existe um julgamento internalizado também. A própria família não gosta daquela questão física. Tem duas partes importantes que fazem parte da autoestima. Os critérios que você valoriza e o outro. Eles estão preenchidos ou não estão? Porque eu posso ter um critério aqui que eu valorizo, eu valorizo a inteligência, mas eu não sinto que está preenchido. E aí o que a gente faz com isso? Primeira coisa, a gente tem que fazer um trabalho de autoconhecimento para identificar quais são os critérios. Se a gente quer melhorar a nossa autoestima, a gente precisa entender, então o que faz parte do que eu considero uma boa autoestima? A gente tem que olhar para dentro e se perguntar, né? O que eu valorizo e o que eu não valorizo? Quando eu gosto de uma outra pessoa, que critério que eu uso para dizer que a outra pessoa é legal? Ou quando tem uma pessoa que eu não gosto, que critério que eu usei para não gostar dela? E percebe isso do fundo do coração, tá? Porque às vezes, lembra, não é culpa sua os critérios que você utiliza. Às vezes são critérios que você aprendeu. Às vezes a gente tem alguns preconceitos, sem julgamento. Beleza, existe esse critério não é legal, mas existe. Desapega da culpa disso, entende só que é um aprendizado que você teve. Outra forma de você identificar também as coisas que você valoriza é olhar um pouco para os seus pais. Então, o que seus pais valorizavam? Tanto neles mesmos, quanto nas outras pessoas, quanto em você. Porque é muito difícil a gente criar um conceito de autoestima totalmente diferente dos pais. Identificou os quesitos? Dá uma olhada para eles então. Eles estão legais, eu gosto desses quesitos e eu só preciso preenchê-los? Ou esses quesitos não estão muito legais e eu preciso mudá-los? Os quesitos, eles estão equilibrados? Ou tem, um ou dois que basicamente definem o valor da pessoa? Fez isso? Segundo passo, vamos ressignificar. Principalmente quando você tiver os quesitos que você não quer mais. Esses critérios que você tem, eles estão baseados em crenças. Essas crenças você aprendeu. Então você vai refletir, onde que eu aprendi a ter essa crença? Será que teve algum trauma que reforçou isso? Tá? Se tiver algum trauma, provavelmente a gente vai precisar fazer uma ressignificação dele. Vai precisar enxergar ele de outra forma. Normalmente isso na terapia é melhor feito, mas você pode fazer por conta própria também. E aí, por fim, a gente vai aplicar as mudanças. Vamos nos rodear de pessoas com quesitos que a gente gosta, que a gente valoriza. Então são pessoas que valorizam a amizade, e eu quero valorizar a amizade, eu vou me juntar com pessoas que valorizam a amizade. Você vai se juntar, você vai formar um ambiente que esteja de acordo com os quesitos que você quer para você. A autoestima está muito ligada ao feedback que a gente tem das outras pessoas. Outra coisa que você vai fazer é colocar em prática os quesitos que você ainda não pôs. Eu valorizo muito pessoas que fazem caridade. E aí você não está fazendo caridade, então você vai ter que tomar uma atitude mais consciente de beleza, eu vou fazer isso. E vou me cercar de pessoas que fazem. E o mais importante de tudo na autoestima é a gente começar a ser autêntico. Se permitir ser você mesmo, porque assim você consegue se rodear de pessoas que têm os mesmos critérios. Se a gente vive usando máscaras, não sendo nós mesmos, as pessoas não vão nos conhecer. E se elas não nos conhecem, a gente não consegue nos rodear de pessoas que pensam igual. Fazendo isso, nossa autoestima,
vai lá pra cima.